Nosso assunto agora é plano de saúde. Não sei se você já sabe, mas o plano de saúde está mais caro e vai ficar mais caro. Os planos individuais e familiares vão ficar 15,5% mais caros, segundo uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É o maior aumento de reajuste anual autorizado pela ANS desde 2000. O início da série histórica, ou seja, há 22 anos. E a medida vai impactar os contratos de cerca de 8 milhões de beneficiários, que representam 16% dos consumidores de plano de saúde no Brasil. O reajuste será concedido em uma única parcela e só poderá ser aplicado no mês de aniversário do contrato. Vamos entender, inclusive, com a advogada Renata Severo, que está conosco aqui. Ela é especialista em direito à saúde e traz mais detalhes para a gente. Pode um aumento como esse, de 15,5% de uma vez só, doutora Renata? Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fabiola. De fato, esse reajuste assim, é uma surpresa para todos. É um reajuste de 15,5%, é muito alto, é o mais alto que a gente já teve nos últimos 22 anos. E isso traz uma preocupação para esse consumidor, porque a gente está falando de um consumidor que está vindo de uma pós-pandemia ainda, sentindo os efeitos dessa pandemia e principalmente os efeitos econômicos que essa pandemia trouxe, e um reajuste de 15,5% às vezes até uma sentença de cancelamento desse plano, porque esses consumidores eles vão ter que, de uma forma ou de outra, acrescentar esse custo dentro do seu orçamento, que já está curto, né? A gente sabe que o poder de compra desse consumidor diminuiu muito com a pandemia, e esses efeitos podem ser devastadores assim para essa população, para essa parcela da população que está tendo esse reajuste de 15,5%. Isso também traz para a gente um alerta com relação aos coletivos por adesão, até os coletivos empresariais, que não são regulados pela ANS esses reajustes. Então, a gente tem um histórico aí de coletivos por adesão empresariais com reajustes sempre superiores ao DNS. Então, se esses regulados pela ANS já estão em 15,5%, o que o consumidor pode esperar nesses próximos reajustes desses coletivos por adesão e coletivos empresariais? Então, é uma preocupação muito grande, porque, de fato, é um reajuste muito alto. É possível recorrer? Existe algum espaço para um questionamento jurídico desse aumento? Desses reajustes da ANS não é possível ter não tem como ser discutido, porque a própria agência que regula esses reajustes, né, ela faz esse cálculo para esse consumidor, então os da ANS não é possível, mas com relação aos coletivos por adesão e os empresariais, assim que esses consumidores receberem os reajustes, é possível eventualmente discutir a necessidade efetiva desses reajustes maiores que o da ANS através de ações judiciais, né, questionando a necessidade efetiva desses reajustes. Mas os individuais não tem como ser discutido judicialmente, né, precisa entender como foi feito esse cálculo do ANS, questionar a ANS efetivamente sobre esses cálculos, para entender se de fato era necessário esses 15,5%, mas judicialmente falando, o consumidor individual indo no judiciário para discutir isso, não tem como, porque querendo ou não, a agência que regula esse setor, então ela tem autonomia para dizer qual que é o reajuste que vai ser necessário. Isso deve causar, diante até da nossa questão econômica no país, uma série de inadimplentes, né, doutora Renata? Como é que fica quando uma pessoa está com um plano de saúde atrasado? Ela tem direito ainda a continuar sendo atendida? Quando que ela perde o direito à assistência do plano de saúde? Como é que fica essa situação? A Lei 9656, que é a que regula os planos de saúde, os contratos individuais, eles podem ser atrasados até 60 dias dentro de um ano, né, dentro da vigência deles. Passando desse período, isso são cumulativos, né, se atrasou um dia num mês, mais 2 no outro, e assim por diante, não são 60 dias corridos, são esses 60 dias dentro da vigência do contrato, que podem ser cumulativos. Então, e se houve essa inadimplência, a operadora ela precisa informar esse consumidor, ela precisa notificar esse consumidor de que essa parcela está em atraso, ou até para possibilitar
que esse consumidor arque com esses valores, né, e para que ele não perca esse plano. Mas enquanto estiver dentro disso, o consumidor não for notificado dessa inadimplência, o plano tem que continuar ativo. Já nos coletivos por adesão e empresariais, normalmente os coletivos, por exemplo, com 10 dias de atraso já existe um bloqueio, né? Eles costumam bloquear e notificar esse consumidor que essas parcelas estão em atraso para que ele possa regularizar essa situação. Mas, de fato, a chance de aumento de inadimplência é muito grande em razão desses valores e o consumidor precisa sempre ficar atento para ajeitar essa nova realidade do plano, né, desse valor, a sua economia, para que não fique sem esse plano de saúde. Então, mas lembrando sempre que a operadora de plano de saúde, ela precisa notificar esse consumidor sobre esse atraso, para que ele possa pagar esses valores em atraso e continuar usando normalmente esse plano. É importante dizer que a gente vem acompanhando também um monte de gente saindo de plano de saúde, né, nos últimos tempos, justamente por essa dificuldade. Agora com esse aumento de 15,5%. E como a senhora trouxe aí essa notícia, sem nenhum direito de recorrer a nada. Que tristeza, que peso no bolso. Vamos que vamos.